Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como prometido no último vídeo, eu vou realizar 3 questões para vocês da prova da Unesp da segunda fase. Como exemplo, eu peguei a Unesp 2018, a prova que foi realizada no final do ano passado, e vou fazer aqui com vocês 3 questões, 2 de história e uma de filosofia, para mostrar como que cai, né, qual o caráter das questões que a Unesp costuma cobrar, mostrar que são mais de uma pergunta, muitas vezes dentro da A, dentro da B, mostrar que não é aquele bicho de 7 cabeças, como eu disse. Se você se interessa, continue assistindo e roda a vinheta. Questão de número 1. Essa é a primeira que eu vou realizar. Como eu disse, a prova, o caderno de humanas são 12 questões e começa com história. A que eu vou realizar primeiro é exatamente a primeira questão, número 1, da Unesp 2018. É uma prova que vai falar sobre Idade Média. Perdão, uma questão que vai falar sobre Idade Média, né? Então aqui vem um poema, né? Como vocês, vou pôr na tela para vocês a questão, podem olhar. Empunhando o durendal a cortante, o rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina, depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando. E então o Papa a benzeu. O rei disse-lhe docemente rindo: Cinjo-te com ela, desejando que Deus te dê coragem e ousadia, força, vigor e grande bravura, e grande vitória sobre os infiéis. E Rolando diz, o coração em júbilo: Deus mo conceda, pelo seu digno comando. Bom, aí vem a primeira pergunta. Qual é a cerimônia medieval descrita no texto? Identifique 2 versos do texto que contenham elementos religiosos. Então, aquilo que eu disse para vocês. Olha, a letra A, dentro da letra A são 2 perguntas. A primeira é, qual é a cerimônia? Tem que falar só que tipo de cerimônia é essa. E depois identificar 2 versos do texto que contêm elementos religiosos. Às vezes você não sabe a primeira, não sabe a segunda, mas você sabe uma delas, né? Mas vocês viram que é fácil. Porque, que cerimônia é essa, né? Qual é a cerimônia medieval descrita no texto? Nesse caso, é o quê? É a armação de um cavaleiro, né? Estão transformando o Rolando, né, que é o personagem ali desse pequeno texto, estão transformando ele em um cavaleiro. E essa era toda uma cerimônia, como vocês podem ver, toda cunhada com o religioso, o Papa estava participando, né, o rei, que no caso era o tio do Rolando. Então era toda uma cerimônia para transformar ele em cavaleiro. Então é a armação de um cavaleiro. Só colocando isso você já responderia metade. Aí depois vem, mais fácil ainda, identifique 2 versos do texto que contenham elementos religiosos. Muito simples, né? Em vários aqui, como esse verso aqui que fala que Deus te dê coragem e ousadia. É um verso, né? A outra também e Rolando diz, o coração em júbilo, Deus me conceda pelo seu digno comando. Então são 2 versos aqui que fala de Deus, tá? Ou aqui, e grande vitória sobre os infiéis. Quem eram os infiéis, né? Aqueles que não eram os cristãos. Então, qualquer um desses versos, 2, né? Vocês tinham colocado apenas 2 versos, vocês poderiam colocar, eu falei 3 aqui, mas vocês poderiam escolher entre 2 desses e colocar, que estava certo. Essa era A. Agora vamos para B. Qual é a relação entre o rei e Rolando, personagens do poema? Então vamos voltar lá no texto. Empunhando o durendal a cortante, uma espada, né? O rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina, depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando. Então o rei e o seu sobrinho Rolando. Que tipo de relação é essa? Que característica do período medieval? É a famosa relação de suzerania e vassalagem. Então era essa a resposta que você tinha que dar. Primeiro, qual é a relação entre o rei e Rolando, personagem do poema? Relação de suzerania e vassalagem. O que essa relação representa no contexto do feudalismo? Bom, o que era essa relação de suzerania e vassalagem? É simples. Suzerano é aquele que doa terras e o vassalo é aquele que recebe terras. E como que se dá essa relação? Geralmente é assim. O suzerano que vai doar terras, a primeira coisa que vocês precisam saber, a relação de suzerania e vassalagem ela só se dá entre nobres. Não existe um rei, por exemplo, suzerano e seu vassalo um camponês. Não. É entre nobres, tá? Então, por exemplo, entre o rei e um marquês, entre um duque e um marquês, entre um senhor feudal e um duque, enfim.
era um tipo de relação horizontal entre a nobreza apenas. Que eram quem? Quem que era a nobreza? Os donos das terras. Tá. Então, como que se dá essa relação de suzerania e vassalagem? O suzerano doa terras, e em troca dessa doação de terras, o vassalo jura fidelidade ao seu suzerano. Então, como assim? Fidelidade principalmente militar. Então, eu sou suzerano, eu dou terras. A partir daquela pessoa que recebeu terras minhas agora torna-se meu vassalo, ela tem a obrigação de cuidar desse pedaço de terras que eu doei para ele, além de me proteger militarmente. Então, por exemplo, se eu, que sou o suzerano dele, entro numa guerra, eu posso pedir para ele me ajudar a convocar o exército dele para guerrear junto comigo. E ele é obrigado a me ajudar nesse caso. Entendeu? Então ele tem que jurar fidelidade e proteção militar. E eu, como suzerano, eu posso ter vários vassalos. E ele, que é meu vassalo, também pode ser suzerano de uma outra pessoa. Então vocês vão percebendo que vai criando toda uma rede complexa. Então isso é a relação de suzerania e vassalagem que vocês tinham que responder aqui. Tranquilo, gente? Essa era a questão número 1. Agora vamos para a próxima que eu quero destacar com vocês, que é a de número 4. Também de história, né? As 4 primeiras são de história, como eu disse para vocês. Então a 4 vem um texto aqui, e vou colocar na tela agora para vocês. Bom, como vocês puderam ler, vai falar sobre a Transamazônica, né? A Unesp ela gosta bastante de falar da floresta amazônica, da região amazônica, seja em geografia, seja em história, então fiquem atentos bastante com isso, tá? Então vamos ler aqui juntos novamente. 4. A Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica-segurança nacional. No caso da Amazônia, o projeto da corrente nacionalista de direita do Exército era o de povoar, mas as contingências do tempo e do capital não seguiam mais as fórmulas pombalinas. Assim, na impossibilidade de povoar com gente, seria necessária a migração de toda a população brasileira para chegar-se a taxas de densidade razoáveis no vasto território amazônico. Optou-se pelo povoamento com interesses. A Zona Franca de Manaus configura-se como uma modalidade de povoamento por meio de interesses constituídos. A própria Transamazônica era uma estratégia mista de povoamento populacional e de interesses. Então está falando aqui os objetivos, né, de se construir a estrada transamazônica, a famosa Transamazônica. Aí vem a letra A. Primeiro, em que período da história brasileira foi proposto e iniciado o projeto de construção da rodovia Transamazônica? Qual semelhança o texto estabelece entre o projeto de construção da Transamazônica e a construção da Zona Franca de Manaus? Então, mais uma vez, são 2 perguntas dentro da A. Então, vamos em partes. Primeiro, em que período da história, então, brasileira foi proposto e iniciado o projeto de construção da rodovia Transamazônica? Não está pedindo nenhum ano em específico, se você souber, pode até colocar, mas está pedindo em que período histórico. Tá? Em que período da história brasileira? Era só você responder durante o período da ditadura militar. Isso você já teria acertado essa pergunta. Não precisava colocar ano, não precisava colocar mais nada. Tá? Então, como eu falei, se você não tem a certeza, coloque só o básico que já está ótimo. Então, ocorreu durante o período da ditadura, né? Para vocês que querem saber mais. E foi no governo Médici, né? O famoso governo Médici, que foi o período de grande euforia, né? Do famoso milagre econômico, a década de 70. Tá? Então foi durante esse período, né? Para ser mais específico, a partir de 1972. Tudo bem? A construção da Transamazônica. Depois vem outra pergunta, né? Qual semelhança o texto estabelece entre o projeto de construção da Transamazônica e a construção da Zona Franca de Manaus? Aqui é simples, né? Se vocês leram com muita atenção o texto, vocês conseguem responder essa. Tá? Tanto a Transamazônica quanto a Zona Franca de Manaus, ele coloca no texto como tendo como grande objetivo o quê? A integração nacional, né? O povoamento, porque a região amazônica era muito pouco povoada. Ela estava literalmente isolada do resto, né? Então eles queriam integrar a região amazônica a todo o território nacional, né? Povoando, pessoas passariam a morar lá e tudo mais. Então tanto a Zona Franca de Manaus, que já tinha sido criada um pouco antes da Transamazônica, também no período militar, teve esse objetivo também. Bom, aí vamos para a B.
qual foi a justificativa dada pelo governo federal para a abertura da estrada? A que se refere a afirmação de que a Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica segurança nacional? Então, mais uma vez, duas perguntas. Então, vocês estão vendo que, na verdade, a questão número 4, né, são 4 perguntas. 2 na A e 2 na B. Bom, então vamos lá. Qual foi a justificativa que o governo federal deu para a criação da Transamazônica, dessa estrada, né? Aquilo que a gente falou, da integração nacional, tá? Então, essa rodovia, essa teria como objetivo integrar, né, a região amazônica até as outras regiões do Brasil, e essa teria sido a grande justificativa do governo federal naquele momento, tá? O que permitiria a colonização da região, né? Pessoas vindo de diferentes regiões para morar ali, pessoas que tentariam uma vida melhor em outro lugar, os imigrantes, né, poderiam passar a colonizar a região amazônica. A partir de agora que teria uma estrada, teria um acesso. Bom, a outra pergunta, né, que ele faz é: a que se refere a afirmação de que a Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica segurança nacional? Bom, o que tem a ver essa questão da Transamazônica com geopolítica e segurança nacional naquele momento, né? Os militares naquele momento, e aqui vale a famosa frase, né, integrar para não entregar, que ficou muito conhecida e que representa muito bem isso aqui, que é exatamente o quê? A preocupação em perder a floresta amazônica para outros países, para outras pessoas que queriam explorar os recursos da região. Então, aquela mesma justificativa, aquela mesma, a gente pode fazer até uma comparação, nos primeiros 30 anos, né, do período de colonização do Brasil, de 1500 a 1530, que os portugueses eles não vêm para cá povoar, eles só vinham extrair o pau-brasil e voltavam para Portugal. O que começa a acontecer? Eles começam a perceber, né, determinadas ameaças externas, e aí eles decidem vir aqui para colonizar de fato e mostrar que o território era deles. A gente pode fazer essa analogia aqui, né? Então, a Amazônia era um período de fato, né, o mercado, né, com toda a industrialização do mundo, né, estamos num período de Guerra Fria, tá? Então, um período em que a corrida armamentista, a corrida espacial, a corrida, enfim, para desenvolver, e que eles diziam que a Amazônia poderia acabar nas mãos de outras pessoas, né, de outros países, de outros governos, se não colonizássemos ela, se não povoássemos a região. Então seria também, a Transamazônica também teria o objetivo de segurança nacional, além de integrar, como a frase diz, né, integrar para não entregar a Amazônia. Ah, então, nesse sentido, era isso. Se vocês respondessem isso, já estaria correto. Tudo bem, gente? Então essa era a 4. Agora vamos para a última questão que farei com vocês, que era também a última questão do caderno, a questão número 12. Tá na tela aí para vocês. Vocês puderam ver aqui, é uma característica que a prova da Unesp faz bastante na parte de filosofia com sociologia, pegar 2 pequenos trechos, né, de autores conhecidos e compará-los. Isso faz bastante mesmo, em toda a prova tem uma questão desse tipo. Então fiquem atentos, né? Aqui é um texto do Kant e um texto do Maquiavel. Tá? Então vamos lá, né? Vamos ver o que o Kant fala. Todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os demais. A humanidade em si mesma é uma dignidade, pois um ser humano não pode ser usado meramente como meio, instrumento, por qualquer ser humano. Tá. Agora o texto do Maquiavel. Ao se assenhorar de um Estado, aquele que o conquista deve definir as más ações e executar e fazê-lo de uma só vez, a fim de não ter de as renovar a cada dia. Deve-se fazer as injúrias todas de um só golpe. Quanto aos benefícios, devem ser concedidos aos poucos, de sorte que sejam mais bem saboreados. O Príncipe Maquiavel, né? O texto de cima era da Metafísica dos Costumes do Kant. Bom, vamos lá. A. Considerando o texto 1, ou seja, o texto do Kant, explique por que a ética de Kant apresenta um alcance universalista. Justifique sua compatibilidade com o iluminismo filosófico. Bom, é bastante universalista mesmo o que o Kant está falando aqui, né? Se você lembrar do Kant, os famosos imperativos categóricos, ele afirma lá,
O primeiro imperativo categórico: haja de tal maneira que a sua ação torne-se uma lei universal. Ou seja, o que o Kant está falando aqui? E está falando nesse texto também, que todo ser humano tem um direito legítimo ao respeito de seus semelhantes e está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os demais. Então, o que o Kant está querendo dizer? Eu não tenho que agir de acordo com o que eu quero, de acordo com o que me torna mais feliz. É a famosa ética do dever. Eu devo agir de determinada maneira para o bom convívio social, de uma maneira que eu não prejudique ninguém. E eu devo agir daquela maneira. Tá? Independente se eu goste ou não, eu tenho que agir pensando no geral, no coletivo, né? A minha maneira de agir possa se tornar uma lei universal, ou seja, sirva para todos, não prejudique ninguém. Tá? Então é a famosa ética do dever, e é algo universal, isso é algo para todos, todos devem agir assim, né? Todos que vivem em sociedade. Então, considerando, ele explica por que a ética do Kant apresentou um alcance universalista, exatamente por isso, né? Porque é a ética do dever, você deve agir dessa maneira a ponto de que todos devam agir dessa maneira. Tá? Justifique sua compatibilidade com o iluminismo filosófico. O que isso tem a ver com o iluminismo? O Kant, que era um iluminista, tá? Ele não estava na França, né? O Kant não estava na França, não estava no iluminismo francês ali, no grande centro da Revolução, mas ele era adepto das ideias iluministas. Então, por quê? É aquela questão, a própria questão do universalismo, né, gente? Então, as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, eles pregam o quê? Que todos deveriam ser iguais perante a lei. Ninguém deveria estar acima de ninguém. E o Kant dialoga totalmente com isso. Então, essa compatibilidade do pensamento dele universalista com o iluminismo, que era uma filosofia universalista. Depois vem a B, e fala, considerando o texto 2, né, ou seja, do Maquiavel, explique a posição assumida por Maquiavel em relação à manipulação política. E depois, justifique a incompatibilidade entre a ética de Kant e os procedimentos recomendados por Maquiavel para a manutenção do poder político, né? Então, se a gente vê, explique a posição assumida por Maquiavel em relação à manipulação política. Então, o que o Maquiavel está falando? O príncipe, ele tem que saber agir. O príncipe, ele vai ter que fazer coisas boas e coisas ruins. Quem é o príncipe? O governante. Então eu tenho que saber até os momentos de fazer as coisas boas e as ruins e como realizá-las, né? Então, se eu sou um político, se eu tenho que fazer tomar medidas impopulares, o que eu devo fazer? Eu devo pegar e fazer tudo de uma vez só, para ser uma vez só, uma pancada só na cabeça da sociedade, né? Mas nesse meio tempo eu tenho que fazer as políticas populistas, né? Eu tenho que fazer aquilo que agrada a população aos poucos. Então eu vou lá, arranco um pouco de direitos aqui, faço, mas em troca dou algumas outras coisas, né? Faço tudo e as coisas boas, né? As medidas populares, elas não podem ser feitas todas de uma vez, porque se você faz tudo de uma vez, aí depois o povo vai esquecendo, né? Então eu faço um pouco de coisa boa aqui, espero um tempo, depois eu faço mais um pouco de coisa boa ali, faz outro tempo. Isso é uma prática muito adotada até os dias de hoje, quando o político ele começa a fazer uma grande obra e aquela obra super atrasa, né? Nossa, mas não fica pronto nunca aquela reforma, mas vai ficar bom. Aí ele vai e deixa para a próxima campanha da reeleição dele e vai, mas não deixa de mostrar, eu tô fazendo, tá dando trabalho. Ou eu lembro muito de Getúlio Vargas, né? Acho que Getúlio Vargas foi um grande leitor do Príncipe, porque ao mesmo tempo que ele era um ditador durante 37 até 45, ele ia lá e cedia direitos, fazia CLT, fazia tal coisa. Então é bem maquiavélico isso, né? Ao mesmo tempo que eu faço coisas ruins, eu vou e dou outras boas para ninguém, para não acontecer nenhuma revolução, nenhuma revolta, nem nada, né? E as coisas boas eu vou fazendo aos poucos. E quando for fazer coisa ruim, faço tudo de uma vez. E aí depois ele vai e pergunta, né? Justifique a incompatibilidade entre a ética de Kant e os procedimentos recomendados por Maquiavel para a manutenção do poder político. Bom, Kant e Maquiavel pensam totalmente oposto, né? O Kant, aqui o Maquiavel fala, se você quer se dar bem no poder, você tem que agir dessa maneira aqui. O Kant é totalmente contrário, né? Não, você não tem que pensar em como você deve agir para você se dar bem. Você deve agir de outra maneira, prejudicando ninguém. Aqui o Maquiavel fala, se tiver que prejudicar, prejudique, mas saiba prejudicar a população, né, no momento certo, do jeito certo. Então o Kant, ele pensa, não, você sempre tem que agir pensando no todo. O Maquiavel já não,
Um é a famosa frase do Maquiavel, na verdade não é frase do Maquiavel, né, que foi atribuída ao pensamento dele: os fins justificam os meios, né? Então o meio que eu consegui, o importante é o resultado final. Mas como eu cheguei até lá, isso não importa. Já o Kant não, né? Ele fala: nunca trate nenhuma pessoa como meio, apenas como fim. Então o meio também não importa. Você não pode se apropriar de nada para se dar bem. Entendeu? Você tem que agir de maneira universal. Tudo bem, gente? Então eram essas questões que eu queria fazer com vocês aqui. Espero ter elucidado algumas questões. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito. Compartilhe com os amigos. Se tiver outras sugestões, outras questões que queiram fazer, só deixe aqui no comentário, me procure nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.